Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez com o consolo das Escrituras para você. Hoje nós trabalharemos a fala do apóstolo Paulo aos irmãos da cidade de Filipos. Filipenses, capítulo 1, versículo 12 até o 14. Acompanhe comigo. E quero, irmãos, que saibas que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior avanço do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Muitos dos irmãos no Senhor, motivados pelas minhas cadeias, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Paulo está preso. A pessoa que está presa, normalmente ela tem um sentimento de revolta. Se ela praticou algum crime, ela tem um sentimento de culpa. O apóstolo Paulo, ele não havia praticado crime algum. Ele era inocente. Talvez você também já passou por situações onde você foi injustiçado. Você era inocente, mas ainda assim parece que toda a culpa recaiu sobre você. Imagine quão desesperadora pode ser uma situação como essa. Mas o apóstolo Paulo, ele sabe o motivo pelo qual ele está preso. Ele está preso pela causa de Cristo. Algumas vezes, nós somos detidos. Algumas vezes, parece que a vida, ela acabou nos cercando. De modo que, simplesmente, parece não haver saída. Exatamente como o momento em que nós estamos vivendo hoje. Todos estamos confinados, resumidos a quatro paredes, uma situação econômica complicada, uma situação política muito complicada no país, e nós olhamos para a vida e ainda temos que enfrentar os problemas internos, como, por exemplo, a família em desacordo, pais que agora descobriram que não conseguem ter um diálogo com os filhos quando ficam juntos durante muito tempo. Relata-se que muitas esposas têm sofrido agressões físicas diante de um relacionamento que agora está tão próximo daquela pessoa supostamente amada. As finanças estão como que descendo pelo ralo. A calamidade na saúde, muitas vezes você não consegue nem mesmo procurar um hospital nesse momento. Tudo parece difícil. Parece que realmente a vida nos aprisionou. Mas algumas pessoas têm visto de modo otimista o momento em que nós estamos vivendo. Apesar de todas as situações que citei, trazerem para você um olhar pessimista, talvez meditar no exemplo do apóstolo Paulo possa ajudar você a olhar diferente este momento que nós estamos vivendo, chamado de quarentena, Covid-19. Veja que Paulo, ele estava ali na prisão e ele sabia que ele era inocente. Assim também você sabe que você não tem nada a ver com essa situação que foi gerada, quer espontaneamente, quer em um laboratório da China. Mas, de qualquer forma, você está preso. De qualquer forma, a situação está difícil. Como foi que Paulo reagiu? Percebemos no versículo 12 que ele tenta tirar daquela situação ruim algo de bom. Há muitos anos atrás, eu li um livro, e esse livro tinha uma frase que me marcou. Quando a vida lhe der um limão, faça dele
uma limonada. É exatamente o que Paulo faz. Note que no versículo 12 ele diz: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo poderia, ali na sua prisão, entrar num estado de depressão. Paulo poderia se revoltar. Paulo poderia até mesmo questionar Deus. Afinal de contas, eu estou preso porque eu estava falando de Jesus. Eu não cometi crime algum. Mas não. Paulo resolve ter um olhar otimista. Para ele, a situação ainda é excelente. E qual era o segredo? E qual é o segredo para você olhar diferente? Veja que ele disse que as suas cadeias contribuíram para o progresso do Evangelho. De modo que a causa a que Paulo estava submetido, que era o Evangelho de Jesus, e um relacionamento com Cristo, o levou a concluir que a situação ainda era otimista. Paulo encarou o aprisionamento como uma nova plataforma para que ele pudesse continuar evangelizando. Veja que ele leva o evangelho à guarda pretoriana. Esses homens, talvez, não tivessem a oportunidade de ouvir o evangelho nas suas casas, até porque trabalhavam como guarda do palácio romano. Mas Paulo agora descobre que a sua prisão pode ajudar a salvar algumas almas ali naquele local. E quais são os outros benefícios que Paulo viu? Paulo disse que dezenas, talvez centenas de irmãos naquele pequeno mundo estavam agora encorajados a compartilhar o evangelho a partir daquela prisão de Paulo. Prisão esta que eles sabiam que era injusta, mas que Paulo a usou para glorificar a Cristo. Imagine se Paulo tivesse agido ao contrário. De modo que a nossa atitude otimista, ela pode fazer bem não só a nós mesmos, mas ela pode contagiar os outros. Pense nisso. Esta situação em que nós estamos vivendo, as pessoas trocam mensagens de WhatsApp, as pessoas reclamam, as pessoas estão confinadas, estão acuadas, estão como um bicho que acabou de cair numa armadilha. Isto vai elevar em quê a autoestima da pessoa que recebe a sua mensagem? Ou a sua que recebeu esta mensagem? De modo que olharmos para Paulo nos dá a confiança de que nós podemos ser otimistas diante da situação que nós estamos vivendo. Onde é que estava o olhar de Paulo? O olhar de Paulo estava em Cristo Jesus. Procure usar esses momentos que você está confinado dentro da sua casa para crescer um pouco mais em Cristo. Procure ler os evangelhos. Procure assistir bons filmes. Procure recentrar a sua mente em Cristo Jesus. Não deixe que a situação o leve ao desespero. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, nos diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam.
Deus pode usar as provações desse momento, deste Covid-19, para que elas cooperem para o seu bem, especificamente. Apesar da dor que está trazendo, apesar da situação, apesar da separação, apesar do declínio financeiro, apesar do declínio na saúde, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam. Não são apenas as coisas boas. Você pode tirar proveito dessa situação. Se a vida lhe trouxe este limão, você pode fazer dele uma limonada. Seja otimista. Olhe para frente. Busque esperança naquele que realmente pode lhe dar a esperança. E você estará dessa maneira, honrando a Cristo e contribuindo para a vida das pessoas que estão ao seu redor, além da sua. Deus abençoe vocês. Até o nosso próximo encontro, Consolo das Escrituras.